And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal, e aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam todos muito bem-vindos a uma super revisão de língua portuguesa para você que vai encarar a Selecon, você que vai fazer a prova aí para a GM de São Luís do Maranhão. Ô, cidade boa, né? Queridos, muito prazer, eu sou o professor Leonardo Martins. Acredito que você, já conheça a equipe do Implacável Concursos, o maior e melhor curso voltado para a Guarda Municipal que nós temos aí no Brasil, beleza? Estamos fazendo aí realmente história com essas aprovações. Já chegamos a pegar aí mais de metade das vagas de um concurso, sendo só alunos da Implacável. Não sei se eu tô falando a verdade, mas acho que foi mais da metade, não foi? Elisa aí vai confirmar com vocês. Mas foi assim a porcentagem absurda que saiu do nosso curso lá, garoto, vamos que vamos, pessoal. Você vai encarar a prova de língua portuguesa da Selecon. Queridos, é uma banca gostosinha de se trabalhar, tá? Não é uma banca difícil, não é uma FGV, uma FCC, não é um CESP da vida, É uma banca gostosinha de se trabalhar e eu tenho certeza que se você fizer tudo que a gente está pedindo, se você fizer tudo direitinho do jeito que a gente fala no curso, seguindo o passo a passo de tudo que a gente fala lá no curso, lá na plataforma, você com certeza vai chegar bem próximo do gabarito. Se você não gabaritar, você chega bem próximo. Isso é certo, É claro que uma questão ou outra pode te causar dúvida, mesmo que você faça tudo certo. Tem questões de interpretação e tudo mais. Mas se você fizer tudo que a gente fala para você fazer ali, cara, com certeza você vai se dar muito bem na sua prova. Eu acabei de chegar da aula presencial, Por isso que meu dedo tá assim, cara, sujo aqui de piloto, Mas vamos lá que hoje essa é a última aulinha do dia. Queridos, não se espantem, vem para cá para a tela aqui. Pessoal, não se espantem com os textos grandes da Selecon, A Selecon tem sim o costume de trazer para a gente textos bem extensos, Como esse aqui. Olha aqui, coloquei 3 slides com esse texto. É um texto grandinho, tá? Não é um texto pequeno, É um texto até bem grande, tá, pessoal? Mas você vai ver que as questões não são difíceis. Eu costumo até dizer para os alunos o seguinte: texto pequeno traz questões mais difíceis do que os textos grandes. Isso é quase uma verdade absoluta, entendeu? Mas vamos lá, vamos ler esse texto, fazer essas questões. Isso aqui é uma prova que ocorreu, acho que em 2020, da Selecon, tá, pessoal? E aí diz o seguinte: de onde menos se espera. Vamos lá, vamos ver. Esse é o título e fica assim um título bem vago, O que ele vai falar sobre esse texto, Nesse texto aqui, de onde menos se espera. De que ele está falando ali? A gente vai ter que ler porque o texto, o título ali é bem vago. E aí diz assim, olha só que legal. O sucesso de atletas de elite depende de muitos fatores. Estamos acostumados a acompanhar relatos diversos que descrevem protocolos rígidos, geralmente envolvendo treinamento árduo, alimentação controlada, descanso e, em alguns casos, a dopagem, prática proibida que consiste na injeção de compostos como a testosterona, hormônio anabolizante, para aumentar a massa muscular dos atletas.
Jamais imaginaríamos que um dos segredos do sucesso poderia ter origem no intestino dos atletas, mais especificamente num gênero de bactérias com o curioso nome de Veillonella atípica. Que loucura, né? Pessoal, é por isso, olha só, de onde menos se espera, ou seja, jamais imaginarias, de onde menos se espera, né? Um dos segredos aí está, né, nessa bactéria aí que tem no intestino, ou seja, de onde menos se espera, você tira ali uma substância ou alguma coisa que realmente vai ajudar esses atletas. Então, agora você já tem um norte do que ele está falando, né? Ele diz que pesquisadores norte-americanos descobriram que durante e logo após o exercício vigoroso ocorre o crescimento agudo de populações de bactérias, essa bactéria com o nome, né, V atípica, eu vou chamar de V atípica, porque nome esquisito de falar, nos intestinos de alguns maratonistas. A pergunta seguinte foi: qual a relação desses micro-organismos com o desempenho dos atletas de elite? Essa pergunta foi respondida recentemente e se encontra no artigo do biólogo molecular Jonathan Chapman, deve ser assim que fala, né? E colaboradores, publicado, né, pela revista Nature Medicine. Tô bom em inglês? Tô bom, nada, sei nada de inglês. Em junho último, aqui foi o último ano aí. Pessoal, essa pergunta não está respondida aqui no texto, né? Pelo menos não no segundo parágrafo. Diz que a pergunta ali, né, foi, né, o que esses micro-organismos, né, têm a ver, qual é a relação dele com o desempenho. E essa pergunta foi respondida na pesquisa lá no artigo desse biólogo aí e dos colaboradores dele. Mas, por enquanto, não está no texto. Para explicar esse fenômeno, é preciso antes descrever rapidamente um pouco do que acontece no metabolismo. Um exercício como a maratona implica a concentração muscular repetitiva durante um período relativamente longo. Para que a contração ocorra, o músculo gera a glicose como combustível. Legal, né? Acontece que a glicólise, é glicólise, né? Não, aqui é glicose, aqui já é glicólise. Acontece que a glicólise também produz o lacto, ou ácido láctico. Quem já fez exercícios repetitivos sabe que ao final de certo tempo, o músculo sofre fadiga, o que produz uma sensação bem conhecida de queimação ou dor. E nesse momento, a pessoa deve parar o exercício. Quando isso acontece, o desconforto cessa e após algum tempo os músculos estão prontos para continuar a contrair. Quem malha, né, passa bastante por isso. Inclusive, hoje provavelmente eu vou faltar à academia de novo, meu Deus do céu. Para que haja recuperação da contração muscular, é importante que o lactato acumulado no músculo tenha sua concentração diminuída. Mas qual a relação do lactato com com essa vitamina IV atípica que sai lá do intestino? Bem, os cientistas descobriram que essas bactérias consomem o lactato, isto é, usam o lactato como nutriente. Assim, as bactérias contribuem para reduzir mais rapidamente a concentração do lactato. Provavelmente essas bactérias consumindo esse lactato, o músculo volta a ficar rapidamente, né, mais rapidamente pronto para outro passo de estresse nos músculos e dessa forma apressar, olha aí, ó, vai apressar a recuperação muscular. Ó, que legal, pô, dá até vontade de estudar educação física, né, nutrição, essas coisas, que legal, né? Isso é decididamente uma vantagem para os atletas que têm a V atípica em seu intestino, porque ela vai consumir o lactato e o músculo vai se sentir pronto mais rapidamente. Os pesquisadores realizaram experimentos com camundongos para demonstrar esse efeito. Transplantaram as bactérias para os roedores e os testaram em uma esteira adaptada para eles. Os animais que receberam as bactérias corriam durante bem mais tempo que aqueles controles, que aqueles outros, né, que não as receberam. Descobriu-se também que a V atípica, essa bactéria, também, além de consumir o lactato, produz propianato. Deve ser importante. Composto que é produto do metabolismo do lactato.
Já se mostrou em camundongos que o propionato aumenta os batimentos cardíacos e também o consumo máximo de oxigênio, que é importante para gerar energia na fase aeróbica do exercício. Assim, estar contaminado com V atípica é tudo de bom se você for um atleta, é claro. Cara, que legal, né? Tem bactéria que vem para o bem. Aí ele diz o seguinte: o título de onde menos se espera, né, se refere à seguinte ideia discutida no texto. Pessoal, provavelmente, né, venda proibida de substâncias na academia? Não. De onde menos se espera é aqui, ó. Jamais imaginarias que um dos segredos do sucesso poderia ter origem no intestino dos atletas. De onde menos se espera, o intestino. Questão fácil, questão tranquila. Orientação de repouso não, frustração de torcedores jamais, presença de uma bactéria no intestino, né, no intestino de maratonistas. Ou seja, essa bactéria que ajuda a recuperação muscular e, né, consequentemente, o desenvolvimento dos atletas, ninguém imaginaria isso. A gente imagina que vem de treino, que vem de vitaminas, que vem da alimentação, né, que vem de uma série de coisas. Não que vem do intestino. Eu tô com tanta preguiça que ultimamente eu acho que eu não tô produzindo essa bactéria. Vou ver se essa bactéria é vendida aí em algum lugar para eu comprar, porque, pô, tá brabo pro meu lado. Puta merda. Mas o gabarito da número 1 é a letra D, né, pessoal? Com certeza. E na número 2 ele diz o seguinte: o texto pode ser considerado argumentativo. Aí, pessoal, bom, ele já diz, e aí já facilita, porque ele já diz que o texto pode ser considerado um texto argumentativo. E, queridos, olha só como é que é fácil. O que é um texto que pode ser considerado argumentativo? O que é um texto argumentativo? Pessoal, um texto argumentativo é aquele que tem o seu juízo de valor. Você defende o seu juízo de valor através da defesa de algum ponto de vista. Descrição de objetos não é texto argumentativo, é texto descritivo. Relato de experiência pessoal não é um texto argumentativo. Narração romantizada de evento, pelo amor de Deus, não tem nada de experiência pessoal, nada disso. Gabarito letra B, defesa de um ponto de vista, porque ele tem um texto argumentativo. Todo texto argumentativo, quando você argumenta, o que você está fazendo? Você está defendendo um ponto de vista, não é verdade? Isso é argumentação, beleza? Então, por enquanto, 2 questões aqui extremamente fáceis, muito tranquilas. Vamos ver a terceira aqui. A terceira também vai ser uma questão bem tranquila, porque ele diz: o sucesso de atletas de elite depende de muitos fatores. Aí ele quer a palavra muito é invariável em. Pessoal, a palavra muito é invariável. O que é uma palavra invariável? É aquela que sempre vai se apresentar no masculino e no singular. Ou seja, ele quer onde que a palavra muitos é invariável, ou seja, sempre vai se apresentar no masculino e singular. Quando é que ela será invariável? Pessoal, ela será invariável quando ela for um advérbio. Quando a palavra muito for um advérbio, assim como qualquer outra palavra que seja um advérbio, só existe uma exceçãozinha, mas não vamos falar dela aqui porque não há necessidade. O advérbio é uma classe gramatical invariável. O advérbio é totalmente invariável. E aí, pessoal, o muito, quando ele for advérbio, preste atenção aqui, ó. O advérbio é uma classe de palavras que ela vai modificar o sentido de um adjetivo certo? Vai modificar o sentido de um verbo ou o sentido de um próprio advérbio. Ou seja, a palavra muito, um advérbio, vai modificar um substantivo? Pessoal, teoricamente, não.
algumas exceções absurdas, mas em regra, não. Em regra, um advérbio não modifica um substantivo, ok? Não modifica um substantivo. Pedro observava em sua casa muito inseto. Veja que inseto é substantivo. Se você coloca essa frase no plural, olha, Pedro observava em sua casa, ó, vou botar aqui, ó. Pedro observa, né? Em sua casa. Vou botar inseto no plural. Muitos insetos. Esse muito aqui, pessoal, ligado a insetos, ligado a substantivo, ele funciona como um pronome e não como um advérbio. Logo, ele é variável, olha lá, tá no plural, então não pode ser o gabarito. Márcia adquire frequentemente muito livro. Pessoal, livro também é substantivo e você não pode colocar esse muito, né? Caso você coloque o livro no plural, o muito também tem que ir para o plural. Márcia adquire frequentemente muitos livros. Olha aqui, ligado a substantivo, ele não vai ser advérbio, ele vai ser um pronome indefinido. Então não pode ser aqui de jeito nenhum. E Júlio costuma chegar muito cedo no trabalho. Engraçado que essa questão aqui, tá, pessoal, ela traz um erro, tá? É o gabarito. Pode jogar essa frase para o plural, que essa frase não, esse muito não vai colocar. Júlio e seu irmão costumam chegar. Você tem como colocar aquele muito ali? Olha só, cedo é um advérbio. Olha. Chegou muito cedo. Olha aqui, ó. Cedo é um advérbio de tempo. Então, esse muito modificando um advérbio, ó, o advérbio pode modificar um próprio advérbio. Isso aqui é um advérbio de intensidade. Logo, tem que estar no masculino no singular, é invariável. Não tem como você colocar no plural, certo? Então, gabarito é a letra C, mais uma questão extremamente tranquila. E Andréia percebe no trabalho muito regulamento. Percebe, se você coloca aqui, ó, ela percebe muitos regulamentos. Veja que tanto na B e na D, o muito está se referindo a um substantivo. E, pessoal, toda palavra que se refere a substantivo é variável. O advérbio não. O certo aqui, tá, pessoal, seria até assim, ó, chegou cedo ao trabalho, tá? Né? No não, porque quem chega, chega a algum lugar. Mas isso é erro da Selecom, você não tem nada a ver com isso. Seu papel é acertar a questão. E realmente, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A banca errou, mas ela está perguntando ali sobre o muito. E o muito ali é advérbio, modificando o advérbio cedo, é um advérbio de intensidade. Logo, nós temos ali uma palavra totalmente invariável. Não tem como. Muitos cedo. Não tem como, tá, pessoal? Ah, Léo, mas ele pode modificar um adjetivo também? Sim. Aqui eu posso falar que eles chegaram muito aflitos. Olha aqui, aflito é característica deles. Isso aqui é um adjetivo. Logo, muito aqui é um advérbio invariável, entendeu? Sempre invariável. Pode modificar um verbo também? Claro. Eles estudam muito. Olha aqui o muito modificando o verbo estudar. Mais uma vez, um advérbio de intensidade. Que é uma palavra invariável, tá? Beleza, pessoal? Muito tranquilo, muito fácil, não tem mistério. Olha só que bonito, né, queridos? Fácil, fácil. Extremamente fácil. Ah, garoto! Invariável, tá, pessoal? Gabarito letra C. Então, vamos lá. Número 1, D de dado. Número 2, B de bola. Número 3, D, C, né? Número 4.
Vamos entender o que ele quer na 4 e ele diz assim, né? Olha só que coisa linda. Ele diz na 4 assim: a vírgula em e, em alguns casos, a dopagem é... E essas vírgulas aqui foram empregadas pelo seguinte motivo. Queridos, rapidinho aqui, vou achar um espaço em branco aqui, só pra gente brincar um pouco. Pera aí, rapidinho. Pessoal, é o seguinte, você que vai fazer a Selecom, sendo bem sincero pra você, é claro que você vai estudar pontuação, você vai estudar tudo, você não é bobo. Mas toda vez que ele pedir para você justificar a presença da vírgula, toda vez que ele pede para você justificar a presença da vírgula, você vai pensar em 4 regras. São mais, tá? Eu estou colocando o principal. Você vai pensar em 4 regras. 1. Separar o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é o chamamento. Como é que o pessoal chama lá o superior da guarda? Chama de quê? De chefe? Sei lá. Os guardas já estão prontos. Chefe. Veja que eu estou chamando chefe, os guardas já estão prontos. E chefe aqui é o chamamento. Se é o chamamento, é o vocativo. Beleza? Prestem muita atenção, meus queridos. Meus queridos, prestem muita atenção. Isso aqui é o vocativo. É o chamamento. Eu estou chamando. Olha, o vocativo sempre vai estar no final? Claro que não, tá? Olha, os soldados, coronel, já estão esperando. Coronel é o vocativo, eu estou chamando o coronel. Ele pode aparecer no meio, no início, não tem problema. Então, regra número 1, separar o vocativo. Regra número 2, separar o aposto. Explicativo. Por exemplo, Leonardo, professor de língua portuguesa, trabalha no Rio. Leonardo, agora eu vou Vê que eu não estou chamando ninguém. Agora eu vou explicar quem é Leonardo. E Leonardo é quem? Professor de língua portuguesa. Trabalha no Rio. Isso aqui é o aposto explicativo. Depois ele pode aqui usar a vírgula para separar o adjunto. Adjunto. Adverbial deslocado. Como assim, Léo? Cara, printem essa tela aqui, que isso aqui é importantíssimo, tá? Os alunos farão no
próximo fim de semana, a prova da guarda. Os alunos farão, no próximo fim de semana, a prova da guarda. Pessoal, no próximo fim de semana, dá ideia de tempo. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. O normal seria eu falar dessa forma. Os alunos farão a prova no próximo fim de semana. O normal de um adjunto adverbial é aparecer no final, entendeu? Esse é o normal, adjunto adverbial aparecendo no final, beleza? E aí é o seguinte, esse é o normal, ele aparecer sempre no final. Mas eu desloquei, coloquei aqui no meiozinho, então eu preciso marcar esse deslocamento com a vírgula aqui, entendeu? E a análise é normal, tá, pessoal? Os alunos farão a prova da guarda, né? Para você fazer uma análise sintática ali, seria bom até você colocar na ordem. E 4, pessoal, aqui também é importante, é quando você tem, né, indicar a omissão de um verbo. E a vírgula também serve para indicar a omissão de um verbo. Por exemplo, o criminoso deve cumprir, com cumprir feio, né? O criminoso deve cumprir a pena. O juiz, a lei. Veja, o criminoso deve cumprir a pena e o juiz deve cumprir a lei. Então, ali nós temos uma vírgula que foi utilizada para omitir o verbo ou a locução verbal deve cumprir. Indicar a omissão de um verbo. É a vírgula que a gente chama de vírgula vicária. Queridos, toda vez, sem exceção, toda vez que você encontrar, sem exceção, uma questão que peça para você marcar a justificativa da vírgula, a presença da vírgula, por que a vírgula, não se está certo ou está errado. Pode acontecer disso aqui também. Mas quando ele pede a justificativa da vírgula, pode baixar as questões anteriores. Todas as questões vão trazer essa justificativa. Ou está separando o vocativo, ou aposto explicativo, ou separando o adjunto adverbial, ou indicando a omissão, né, de um verbo. Eu nunca vi diferente na Selecom. Aqui, pessoal, em alguns casos, é um adjunto adverbial separar uma expressão adverbial. Em alguns casos. Ideias opostas não tem nada a ver. Uso da conjunção e, referência espacial, viagem total. Beleza? Total, total, total. Então, não tem nenhum mistério. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Depois ele vem. Aí, olha aqui. Olha só o que bonito. Olha que lindo. Com aquela explicação, você já responde a 5. A dopagem. Agora eu vou explicar o que é a dopagem. Prática proibida que consiste na injeção de compostos, como testosterona e blá, blá, blá. Queridos, isso aqui é um aposto explicativo. Então, ele te dá uma explicação do que é a dopagem. O que é a dopagem? É a prática proibida, blá, 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 blá. Gabarito, letra A. Tranquilo. Sem mistério. No trecho, a palavra como expressa sentido de. Tá aqui como. Prática proibida que consiste na injeção de compostos como a testosterona, hormônio anabolizante, né, para aumentar a massa muscular de atletas. Pessoal, esse como eu vou dar um exemplo desses compostos.
injeção de compostos. E agora eu vou exemplificar um composto ali. A testosterona. Então aquele como, pessoal, tá... Cadê? Exemplificando o gabarito letra C, essa aqui, nenhuma dúvida, tá? Nenhuma dúvida, tá? Muito tranquilo, muito fácil, não tem mistério. Beleza? Depois ainda, sobre esse texto, os parênteses. Testosterona. Bom, o parênteses aqui, que vai falar na questão 7, fala sobre parênteses. No trecho, a expressão entre parênteses representa, em relação ao termo anterior, uma. Bom, pessoal, hormônio anabolizante parece, mais uma vez, ser uma explicação do que é testosterona. Como a testosterona. E agora eu vou explicar o que é testosterona, é um hormônio anabolizante. Só que não tem aqui, tá vendo? Mas, pessoal, ele só interpretou de uma forma diferente. Ali nós temos a definição. O que é uma testosterona? Hormônio anabolizante. Definição. É isso. Gente, tranquilo. Né? Não tem mistério. É só você fazer com calma, bonitinho, que você vai fazer. Eu acho que a melhor resposta ali realmente seria a explicação. Mas não tem, vai ser justificativa. Estou justificando o que é a testosterona? Claro que não. Ponderação, estou ponderando alguma coisa? Estou contestando algo? Claro que não. Então, o gabarito só pode ser a letra A. É uma definição. Olha que questão tranquila. Por enquanto, a prova está muito fácil. E a sua não vai ser diferente, vai ser assim. É só você fazer com calma, fazer bonitinho, fazer com classe, né? E aí, no segundo parágrafo, a palavra rigoroso pode ser substituída mantendo o sentido global da frase por vigoroso. Vigor, né? Vigor, vigoroso, é algo forte, né? É algo frágil, jamais. Interrompido, nunca. Intenso, pode até ser. Recomendado, acho que não. Bom, vamos ver, segundo parágrafo vigoroso. Vamos ver onde está o segundo parágrafo aqui. Vigoroso. Me ajudem a achar isso. Onde está isso, vigoroso? Oh, segundo parágrafo. Esse aqui, o texto tão grande que eu tô doido. Segundo parágrafo é esse. Exercício vigoroso. Pessoal, muito fácil, né? O exercício vigoroso, acho que é intenso, né? Que tá lá, né? Intenso ficaria até melhor. B. Essa aqui não dá para errar, não. Tá doido, não vou nem pensar. Número 9. No primeiro parágrafo, o emprego do tempo verbal em imaginaríamos apresenta significado equivalente a imaginaríamos. Vamos ver onde está lá no primeiro parágrafo, imaginaríamos. Jamais imaginaríamos. Pessoal, esse iria é a marca do futuro do pretérito. O futuro do pretérito imaginaria, compraria, estudaria, faria. Jamais imaginaríamos. Vamos lá, vai substituir pelo que aqui? Na questão. Bom, parece uma questão extremamente fácil também, né, pessoal? Olha ali, ó. Temos imaginado? Pessoal, imaginaríamos não tem nada a ver com temos imaginado, né? Quisemos imaginar... Gente, teríamos imaginado, né? Jamais teríamos imaginado... Olha aqui, ó. Mais uma vez, o futuro, auria, do pretérito. Gente, por enquanto, essa prova tá realmente muito fácil, né? Muito mais fácil que o normal, né? Que o normal não. A Selecom é realmente assim. Ela é uma banca um pouco mais tranquila que a maioria,
Não é uma FGV, não é uma FCC da vida, não é um CESP, né? É uma banca tranquila. A Selecom não é uma banca difícil, tá, pessoal? Não é. Isso aqui mesmo, tá? Olha, a expressão isto é, que tá aqui, pode ser substituída mantendo o sentido da frase por. Pessoal, bem, os cientistas descobriram que essas bactérias consomem o lactato. Isto é, usam o lactato como nutriente. Pessoal, por outro lado, se você for parar para pensar, por outro lado, se bem que e contudo, tudo isso dá ideia oposta. Ele estudou muito, contudo, não passou. Beleza? Olha aqui. Eles queriam ir para a praia, se bem que estivesse chovendo. Ainda que estivesse chovendo. Ele estudou muito. Por outro lado, poderia ter estudado mais. Ou seja, você tem essas expressões tudo na ideia oposta. Pessoal, ou seja, né? Consomem o lactato. Ou seja, usa o lactato como nutriente. Pessoal, uma expressão explicativa ali. Gente, 10 questões não dava para errar nenhuma aqui. Por enquanto não, tá muito fácil. Deixa eu ver se tem alguma muito difícil aqui. Cara, por enquanto, só questão tranquila. Não tem questão difícil não. Não tem mesmo, tá, pessoal? Não tem de verdade. 11. O emprego de um pronome oblíquo substitui corretamente a expressão em destaque na frase essas bactérias consomem o lactato. Bom, aqui eu vou falar um negocinho um pouco mais legal. Olha só, presta atenção. Queridos, o que é um verbo transitivo direto e o que é um verbo transitivo indireto? Pessoal, toda vez que você ouvir falar em verbo transitivo, é porque esse verbo pede complemento. Então, o verbo ele é transitivo quando pede complemento. Certo? O verbo ele vai ser transitivo sempre que ele pedir um complemento. Ele é transitivo direto quando esse complemento vem sem preposição. E ele é transitivo indireto quando esse complemento vem com preposição. Exemplo aqui. Exemplo aqui. Elas consomem então, o mesmo exemplo ali, o lactato. Tá bom. Veja que quem consome, consome alguma coisa. Verbo transitivo direto. Esse complemento sem preposição, ele tem o nome de objeto direto. E o complemento com preposição, ele tem o nome de objeto indireto. Acredito que você, nessa altura do campeonato, já saiba disso. Só estou fazendo uma revisãozinha rápida aqui, tá? E aí, pessoal, quem consome, consome alguma coisa, objeto direto. Consome o lactato. Agora, isto não pertence ao aluno. O que pertence, pertence a alguém. É um verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição a. Pertence ao aluno, objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Certo? Sabendo disso, você precisa entender, tá, pessoal, que o pronome lhe é diferente do pronome o ou do pronome a quando eles estiverem completando o sentido de um verbo.
Pessoal, o lhe, ele possui outras funções, mas sempre que ele completar o sentido de um verbo, ele vai ser objeto indireto. Ah, o professor falou que ele sempre vai ser objeto indireto. Não estou falando isso. O lhe, ele pode ser complemento nominal, o lhe, ele pode ser adjunta de nominal, mas eu estou dizendo que se ele completar o sentido de um verbo, ele vai ser objeto indireto. Completando o sentido de um verbo, ele é objeto indireto. E aí você vai ter aqui, ó, ele vai ser, é como se dentro dele sempre tivesse a preposição a. Ele vai ser substituído por a ele, por a ela, por a alguém, né? A algo. Já o e o a, sempre que ele tiver ligado a verbo, ele vai ser objeto direto. Então significa que ele não vai ser substituído por a ele, por a ela. Não, ele vai ser substituído por alguém. Vai ser substituído por algo. Vai ser substituído por alguma coisa sem a preposição. Então, ou seja, o lhe, ele vai ser substituído por algo com a preposição. Por exemplo, elas consomem o lactato. Se eu troco o lactato por um pronome, teria que ser elas o consomem. Pode ser lhe consomem? Claro que não, porque o verbo consumir é verbo transitivo direto. Então, o é objeto direto. Agora, isto não pertence ao aluno, agora está com a preposição a, agora é objeto direto. Então, seria isto não lhe pertence. Esse lhe é o objeto indireto. Então, aqui consomem o lactato, não ao lactato. Não tem preposição, então não pode ser o lhe, muito menos o lhes, porque lactato, pelo amor de Deus, é masculino singular. Elas consomem, né? Elas o consomem. Consomem o lactato. Queridos, se você soubesse, se você tiver a ideia de quanto isso cai em prova, você vai printar essa tela, entendeu? Porque esse lhe, esse o e esse a cai o tempo inteiro em prova. Pessoal, você grava isso, tá? Você não pode usar o pronome lhe ligado a verbo transitivo direto, completando o sentido de verbo transitivo direto. Você não pode, em hipótese alguma, ter o lhe como objeto direto. Grava isso, não pode. Ele é indireto, é como se dentro dele tivesse a preposição a, tivesse a preposição para, entendeu? Então o pessoal costuma falar muito assim, né? Ah, algumas pessoas, né? Não todas, claro, né? Costuma falar assim, ah, eu lhe vi, eu lhe amo, eu lhe adoro, eu lhe respeito, pode deixar que eu vou lhe ajudar. Tá tudo errado, pessoal. Porque quem ama, ama alguém. Quem respeita, respeita alguém. Quem ajuda, ajuda alguém. Quem vê, vê alguém. Então não é eu lhe respeito, eu o respeito. Eu o amo, eu o vi, eu o ajudo. Entendeu? Então não pode ser o lhe junto a um verbo transitivo direto, porque quem ajuda, ajuda alguém e não a alguém. Quem ama, ama alguém e não a alguém. Quem vê, vê alguém e não a alguém. Quem respeita, respeita alguém e não a alguém. Você pode usar o lhe quando o complemento for o a alguém. Isto não lhe convém, porque o que convém, convém a alguém. Isto não lhe pertence, porque o que pertence, pertence a alguém. Eu não lhe dei o livro, eu não dei o livro a alguém. Então, toda vez que você tiver aqui o pronome lhe, tá, pessoal? Você tem que ter esse pronome sendo, né, completando o sentido de um verbo transitivo indireto que exige a preposição. Cuidado para você não errar isso, por favor, porque isso é importantíssimo, tá, pessoal? Importantíssimo, tá? E os animais que receberam as bactérias corriam durante bem mais tempo. Aí ele diz que o trecho em destaque assume em relação à expressão os animais um papel de... Pessoal, os animais os quais receberam as bactérias. Esse que
quando ele pode ser substituído pelo qual, a qual, ou as variações, os quais, as quais, ele vai ser classificado como um pronome relativo. E grava isso, tá, pessoal? Todo pronome relativo sem exceção, inicia o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Quando essa oração não vem isolada por vírgula, por pontuação nenhuma, ela é chamada de restritiva. Ou seja, eu estou ali caracterizando esses animais. Não são animais quaisquer, são os animais que receberam as bactérias. Ou seja, ele tem um papel de especificar o conjunto a que se refere? Sim, eu não estou me referindo a animais quaisquer. Eu estou me referindo aos animais que receberam as bactérias, não quaisquer animais. Caracterizar geneticamente uma classe? Não. Não estou caracterizando classe nenhuma. Eu estou pegando os animais e falando que esses animais receberam as bactérias. Alguns. Relativizar jamais, comentar nunca, queridos. Letra A é o gabarito. Sem estresse. Bem tranquila a prova, né, gente? E depois ele quer onde é que ocorre uma voz passiva. Pessoal, a voz passiva, ela ocorre quando o sujeito sofre a ação. Toda vez que o sujeito sofrer a ação verbal, nós temos uma voz passiva, certo? E aí, pessoal, estamos acostumados a acompanhar relatos. Pessoal, nós estamos, né? Não tem ali o sujeito sofrendo a ação. Agora, essa pergunta foi respondida. Pessoal, quem é que foi respondida essa pergunta? Sujeito aqui. Aí eu te pergunto, a pergunta, ela respondeu algo ou ela foi respondida? Foi respondida. Logo, esse sujeito sofreu a ação. Se esse sujeito sofreu a ação, voz passiva, acabou a questão. Essa é a prova de língua portuguesa que vocês vão encarar. Não tem mistério. Bem tranquilo. E que, pessoal, imagina, já tá fácil aqui, né? Acabamos, fechamos por aqui. Já tá fácil, né? Agora imagine se você tivesse uma aula de cada tópico desse aqui do seu edital. Cara, é para gabaritar, não tem para onde você correr. Queridos, conheça aí o nosso curso que você vai gostar bastante e você vai ser mais um aprovado. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Contem sempre comigo, contem sempre conosco. Me adicionem lá, me siga lá no Instagram, é prof_Leonardo Martins. Vou colocar aqui no cantinho. Meu arroba é prof. Esse tracinho embaixo, que é underline. Leonardo Martins. Faça a sua prova, depois mande lá para ver se você acertou tudo. Qualquer dúvida é só chamar lá também. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.